Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, quarta-feira, dia 17 de agosto de 2016. Vamos então às movimentações do mercado hoje. Podemos ver um dia de alta 0,80%, o mercado fechou na máxima, mas antes disso a gente chegou a ter uma queda bem intensa no comecinho do pregão. Então realmente vai se provando que o mês de agosto é o mês do cachorro louco, né, no mercado. Movimentos bem difíceis. Enfim, vamos tentar recapitular o que vinha acontecendo. O mercado, desde lá por volta lá do dia 19 de agosto, iniciou um movimento lateral arrastado. Aqui, depois de um tempinho, né, começou a ficar um pouco mais visível um padrão de alargamento, onde o mercado faz fundos cada vez mais baixos e topos cada vez mais altos, né, fundos mais baixos, topos mais altos. A partir aqui, principalmente do dia 4, 5, por ali, eu achava que a gente estava para ter uma definição, achava que esse padrão de alargamento se encerraria, né? E de fato, de certa maneira, ele se encerrou, só que a gente ainda não conseguiu se livrar ainda desta linha de retorno, né, que vem segurando o nosso mercado. Eu tinha um viés bastante altista. Nesse pregão aqui, imaginei que o mercado pudesse realmente fazer um movimento de queda. A gente teve um movimento de queda. Acreditei no movimento de queda para vir para os 56 mil pontos, e acho que todo mundo acreditou. A reação do mercado foi absolutamente oposta, fazendo até um Twin Towers, né? Parecia então que o mercado tinha se definido para cima de verdade, né? A gente até abriu a operação na ponta compradora no índice, né? Nessa operação na máxima desse dia aqui. Na sexta, o mercado ficou meio neutro. Na segunda-feira, o mercado subiu, mas com baixo volume, e daí a gente teve pela primeira vez nesse dia, o rompimento desta linha de retorno, né? Só que quando eu falo, pelo menos, de rompimento de linhas inclinadas, eu gosto de, para acreditar que elas foram rompidas, eu gosto de ter a confirmação, porque elas sofrem muito mais ajustes do que as linhas horizontais, né? Dependendo da forma como tu inclina ela, onde tu pega no candle lá no futuro da grande inclinação. Então eu gosto da confirmação. E a gente estava pela expectativa do mercado, né, se definir, e ontem a gente teve esse candle feio, e as coisas ontem começaram a ficar um pouco diferentes, tá? E eu comecei a ter receio grande do mercado estar se preparando para um movimento de recuo importante, né? E eu expliquei para vocês, fiz considerações em relação ao mercado americano, tá? Que tentou romper aqui no Dow Jones e não conseguiu de novo, e pela primeira vez em algum tempo, né, fez uma marcação de topo, né? O que não significa que vai cair. O topo é pelo fato de a gente ter máximas mais baixas e mínimas mais baixas, aliado ao fato do mercado ter ido para cima da máxima histórica, ter voltado e ter crescido um pouco o volume, a coisa ficou um pouco mais perigosa, né? Eu expliquei para vocês que no meu entendimento, o nosso mercado é absolutamente não vou dizer, mas muito refém dos movimentos do mercado americano. Eu comecei a temer por um movimento mais forte do mercado americano, que quando iniciar, né, ele começa a abrir caminho para correções ainda mais amplas, né? Se o mercado começa uma correção e vem buscar esse suporte, uma vez que alcança esse suporte, já passou para baixo da média móvel de 20 períodos, ela vira para baixo, ele pode continuar esse movimento de queda e buscar essa zona aqui, né? O mercado começa a sinalizar até uma possível reversão aí uma volta no gráfico semanal, as coisas podem complicar. E a gente estava numa situação em que seria prudente, entendendo o mercado americano aqui, tá? Seria prudente abandonar a ideia de alta se o mercado perdesse essa mínima, porque seria fácil retomar a ideia de alta com convicção se o mercado mais para frente oferecesse o rompimento aqui da resistência, que é tudo que precisa, né? A abertura dessas bandas, o rompimento desse topo, que agora é uma resistência bem definida com 2 testes, tá? Para que as coisas deslanchem, né? E as coisas não estão deslanchando. Então, tanto isso no gráfico do índice Dow Jones quanto no S&P 500 futuro. Então,
Uma correção iniciando lá fora, isso impactaria o nosso mercado. E a forma como o índice fechou ontem, até coloquei para vocês, me lembrou esse cenário aqui, né? E esse cenário no passado. Então a perda da mínima de ontem no pregão de hoje, para mim, era indicativo de possibilidade de queda forte no mercado. Tá? Que estando onde o mercado está, onde o mercado americano está, poderia levar a movimentos mais intensos. Tá? E das últimas vezes que eu dei esse alerta no intraday, que foi aqui, eu acho que foram 3 vezes, mas que eu lembro bem foi aqui, aqui e aqui. Né? O mercado de fato fez um movimento importante no intraday. Só que ele não conseguiu sustentar a queda nas outras ocasiões. Né? Se vocês repararem, a gente não teve nenhum movimento corretivo com mais de 2 candles desde maio. Tá? Só em maio que isso aconteceu. Desde então, 2 candles no máximo de queda, a gente tem um de alta. Tá? Se a gente for olhar, inclusive, esse movimento que a gente está tendo, né, dá para ver como está difícil. O mercado faz candle preto, candle branco, candle neutro, candle branco, candle preto, candle branco. Se a gente pegasse aqui o gráfico do Wink16 que venceu hoje, né, percebe? Se alterna aqui, né? É preto, branco, preto, branco, preto, branco. O mercado não está conseguindo sustentar um movimento que está tornando o mercado mais difícil de operar. Mas enfim, tudo isso para dizer que eu comecei a desconfiar de movimentos de queda para o pregão de hoje, né? Que poderia tomar proporções. E a gente teve esse movimento de queda no início do pregão. Vamos para o contrato que agora ganhou liquidez, que é o WinV16. Vamos olhar aqui o intraday. A abertura foi em queda. A abertura foi em queda. Rapidamente se fechou o gap. Até houve o rompimento da linha d'água, mas a gente não viu força nesse rompimento. A gente não operou na ponta compradora. A gente ficou de fora, ali no LS Live, até este candle aqui. E quando aconteceu este candle, a gente operou a perda mínima, uma operação na ponta vendedora. Na verdade, a gente operou um pouco antes, porque a gente estava olhando o gráfico de 5 minutos. O mercado fez um bom movimento de queda, chegou na média móvel de 200, repicou, voltou a cair. Aqui estava RP, a gente cancelou a RP, porque qual foi a minha leitura? Olha, o mercado está fazendo aquele cenário de ir para baixo, né? Se ele vier bater a RP, é porque está perdendo esse fundo. Se isso acontecer, provavelmente o mercado continua caindo. Vale a pena tentar segurar o máximo possível essa venda, porque é um pregão o qual essa venda pode ganhar bastante amplitude. A gente até cancelou a RP, a gente resolveu carregar pela média móvel de 9. Né? Nosso stop original estava aqui em cima. E o mercado, né, foi forte para baixo. Repare que rompeu a média móvel de 200. E veio subindo. Opa, fechou acima da média móvel de 9, a gente fechou a posição. E o mercado foi subindo, testou a linha d'água, ensinou que ia cair e pá, saiu a ata do Fed, o mercado rompeu com violência, tá? Bastante violência, até uma barra elefante isso daí. A gente já não tinha mais posição aqui, mas eu estava esperando o Fed para ver se a gente achava alguma brecha para venda. Eu estava orientado para venda. Veio essa barra na ponta compradora. Eu achei que o mercado ficou muito distante da média móvel de 21 períodos para buscar essa compra, né? E assisti de fora o mercado fazendo este tremendo movimento de alta, né? Então assim, eu só consegui capitalizar aqui na queda, não foi muita coisa, né? Porque a gente tentou carregar a posição e o mercado acabou comendo um pouco aqui desses ganhos. Mas não aproveitei realmente essa alta. Eu fiquei bem impressionado com o movimento do mercado. Tá? E agora o que a gente pode dizer? Bom, agora nós temos um suporte bem definido aqui. Tá? O mercado mostrou muita força, ele ficou sobrecomprado no gráfico intradiário. Tá? Mas a forma como o mercado se movimentou hoje foi muito parecida, tá? Muito parecida com a forma que se movimentou nas outras ocasiões. De novo, quando o mercado caiu aqui, ó, repara que isso aqui é muito parecido. Foi basicamente o mesmo sinal. Aí depois disso o mercado subiu. E essa violência em termos de movimento também me lembra bastante,
a gente está olhando aqui o WinK15, né? Esse movimento aqui. Tá? Do ponto de vista intraday, o mercado, pegando aqui o WinV, se tu olhar o WinV, a gente tem um engolfo, né? Então, parece muito o que nós tivemos nessa época aqui, quando no WinK foi um engolfo. Então, olhando o intraday, o mercado ficou sobrecomprado, mas do ponto de vista de gráfico diário, a gente não está sobrecomprado, a gente está perto da média móvel de 20 períodos, o mercado tem potencial para ir. Em alguma hora ele vai ter que dar uma deslanchada. Então, se a gente olhar o gráfico perpétuo do futuro, né, dá uma ideia, dá para buscar compra de novo, assim como se buscou compra aqui. Então, se houver superação da máxima, dá para buscar a reentrada agora no WinV16 com stop abaixo dessa mínima, da mesma forma como foi feito aqui. Aqui a gente teria saído um 0 a 0, ou na verdade com os pontinhos de prejuízo na perda dessa mínima. Eu acho que vale a pena a reentrada, mas melhor do que buscar o trade direto, uma superação de máxima, olhando só o gráfico diário, o cenário ótimo para buscar esse posicionamento seria o mercado abrir em gap de baixa, tá? E depois romper a linha d'água para cima, como fez nessa... quando é que foi? Quando foi nessa ocasião aqui? Deixa eu lembrar. Eu sei que eu tô meio bagunçado hoje, pessoal. Que foi aqui. Foi exatamente aqui. Tá. O mercado ficou sobrecomprado. Nesse dia 28, que o mercado foi lá embaixo. Lembra que ele tinha feito um rompimento falso aqui, voltou com bastante força. Fechou sobrecomprado, abriu em correção e depois rompeu a linha d'água. Esse seria um sinal bom para a gente entrar numa posição comprada no futuro. Tá? Lembrando, o mercado não está sobrecomprado, porque ele vai se arrastando e está muito próximo da média móvel de 21 períodos. Ok? Então, mercado difícil e também não é feio ficar de fora, né? E esperando o mercado ficar mais fácil de operar, mais direcional. Ok? E o que a gente gostaria de ver para ajudar realmente o mercado a deslanchar, que ainda tem potencial de acontecer, é o mercado americano romper isso aqui. Tá? Bom, vamos para o gráfico do dólar. O dólar vinha num movimento de alta. Eu disse que provavelmente insistiria nesse movimento de alta para buscar a média móvel de 21 períodos e talvez a zona em que rompeu no comecinho do mês. Vamos pegar o WDO direto. O dólar teve um dia de alta hoje. Na máxima alcançou a média móvel de 21 períodos. Tá? Faz um candle de cotação baixista, bom volume. Tem correção no preço, tem correção no tempo. A tendência do dólar é de baixo. Portanto, a perda mínima desse candle encaixa a operação de venda por correção. Ok? Claro que ele pode insistir mais no movimento de alta e buscar essa região aqui. Mas já dá para dizer que o dólar cumpriu um movimento corretivo dentro da sua tendência de baixa. Inclusive na máxima do dia a gente alcançou a retração de 0,68. No intraday foi um dia errático, né? Ruim também para os nossos modelos. Eu estava altista para o dólar porque a gente conseguiu o rompimento desta região aqui. E o que eu havia dito para vocês é que uma vez que o dólar rompesse essa região, ele teria mais facilidade para prosseguir no movimento de alta em busca dessa região aqui, com sorte dessa região aqui. Né? Então eu ficaria mais propenso a buscar operações na ponta compradora. Nós tivemos a formação de um primeiro movimento com todas as características muito boas, com exceção da distância para a média móvel de 20 períodos, mas o volume projetado era muito bom. O volume do rompimento foi muito bom. A gente buscou a operação, a gente acabou sendo estopado. E se a gente for olhar a movimentação posterior, realmente foi uma movimentação muito ruim, tá? Para operar. Que bom até que a gente foi estopado, né? O dólar agora tem suporte no intraday nessa zona dos 3.212, rompendo essa região, ele passa a ficar mais propenso a movimentos de queda. Tá? Enquanto ele conseguir segurar nessa região, acho que o dólar ainda pode insistir no intraday num movimento de alta, mas ficou bem bagunçado o movimento de hoje. No juro,
o juro segue dentro da cunha altista, a gente aguarda o rompimento para cima ou o rompimento para baixo, desconfigurando o padrão. Então é isso, pessoal. Mercado bem complicado. Então, muita cautela e prossigamos. Fico por aqui. Até a próxima.